Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal de esclerose múltipla. Prazer, eu sou a doutora Nutrir. Eu sou Nicole, nutricionista e também fui diagnosticada com EM. E esse espaço é exatamente para que a gente possa falar tudo sobre nutrição e qualidade de vida na EM. Mas eu posso dizer que a qualidade de vida é em relação a qualquer tipo de diagnóstico. Se você tem um diagnóstico e se você quer qualidade de vida, você precisa sim estar aqui e se inscrever. Você tenha certeza que você está no lugar certo. Porque eu, como nutricionista e diagnosticada com uma doença neurológica autoimune, eu sim foco muito mais numa alimentação muito mais anti-inflamatória, exatamente para que eu possa ganhar muito mais qualidade de vida. Se você não sabe, a esclerose múltipla é uma doença neurológica, neurodegenerativa, que por enquanto não tem cura. Ela afeta tanto a nossa parte cerebral quanto a nossa medula também. Faz com que a gente, de repente, não sinta, não consiga falar, urinar, defecar, se alimentar, sentir cheiros. O nosso paladar também fica muito debilitado ou pode estar debilitado. O nosso caminhar também pode estar debilitado. O nosso equilíbrio, a nossa parte cognitiva, o levantar a mão, pegar alguma coisa aqui no alto ou simplesmente abaixar e pegar algo aqui embaixo ou simplesmente amarrar o tênis. Então essas são as coisas que sim, a esclerose múltipla, por ser múltipla, ela acaba sim nos debilitando. E como eu fui diagnosticada com mais de 100 lesões no meu cérebro e na minha medula, eu sim fui afetada de múltiplas formas aqui no meu corpo. Eu sim fiquei incapacitada durante um tempo de fazer determinadas coisas. Mas, como eu já falei para vocês, por conta de muita fé em Deus, sem duvidar, muita alimentação controlada, muito esforço físico para fazer a fisioterapia e atividade física constante, mesmo sem querer, eu sim consegui contornar, consegui sim blindar alguns obstáculos. Eu consegui sim fazer muitas coisas. Consegui reverter também muitas coisas. Eu sei que tá sol, mas o tempo aqui em São Paulo está muito frio. E a esclerose múltipla é uma das coisas que nos incapacita de várias formas. Geralmente ela é considerada como uma doença invisível, porque muitas vezes o que eu sinto, as pessoas não conseguem ver. Então, nós que temos esclerose múltipla, nós muitas vezes também temos muita fadiga. E é aquela fadiga de que você dormiu e acordou e está simplesmente exausto, como se você tivesse feito uma maratona. Só que você já acordou, já descansou, já dormiu. Só que a nossa sensibilidade está aflorada demais. Então a gente tem uma percepção muito mais aflorada das coisas. Então os excessos de temperatura também deixam a gente muito diferente. Por exemplo, o excesso de frio deixa a gente assim, ó, como eu estou, morrendo de frio. Mesmo não estando, de repente, para muitas pessoas tão frio assim. O excesso de calor também faz eu ter muito mais calor do que o normal. Então, os
altos níveis de temperatura me deixa assim muito mais debilitada e muitas vezes muito cansada, muito fadigada. Igual, por exemplo, agora eu estou aqui ao ar livre, sentada, sem apoio nas minhas costas. Porém, se eu sentar para esse lado aqui, eu tenho um apoio nas costas, falando com vocês, mas eu estou com as minhas costas ardendo de tanta dor. De verdade, eu tô sentindo muita dor nas minhas costas, por isso que eu tô sempre mudando de posição. Pois bem, porque a minha sensibilidade é muito mais aflorada. Então agora eu tô bem, daqui a pouco eu não tô mais. É isso. E assim, gente, eu vim aqui exatamente para tentar abrir meu coração e falar para vocês que todo mundo tem dificuldade. Tudo é muito difícil para todo mundo. Basta a gente saber lidar, sim, com o nosso diagnóstico. Basta a gente saber, sim, lidar com o que o nosso corpo quer dizer pra gente. A gente precisa, sim, entender o nosso corpo, porque chega um momento que a gente precisa, sim, puxar o freio de mão, exatamente porque a gente precisa de qualidade de vida e a gente muitas vezes precisa falar não. E a gente não pode também esperar que muitas das coisas aconteçam depois que veio o diagnóstico, sabe? Eu sempre fui muito cuidadosa na minha alimentação, mas eu confesso que eu desviava assim, às vezes, exatamente porque eu achava que eu podia, achava que eu conseguia, que eu tinha o direito também de, poxa, fazer compensações que me ajudava muito. Pois bem, antes dos 40, mas depois dos 40 anos, tudo muda. O nosso corpo muda, o nosso metabolismo muda, a nossa condição muda. Então, muitas vezes também chega um diagnóstico. O meu diagnóstico chegou e eu tive que aprender a lidar com ele. E graças a Deus, eu já era assim, nutricionista, porque eu tenho mais de 20 anos de formação. Eu já tinha experiências de como cuidar, sim, da alimentação de uma forma mais efetiva, até mesmo porque uma das minhas especializações foi cuidar muito bem da parte metabólica, exatamente porque eu também sou nutricionista para atletas paralímpicos, então eu sempre tive a alimentação com diagnóstico associados. Então eu sempre quis entender de fato o que o alimento causa no metabolismo, debilitado ou não debilitado, como que ele acaba metabolizando determinado nutriente. Então esta foi uma das minhas especializações, além de legislações e tudo mais, porque eu também sou auditora, né? Mas por conta de querer abraçar o mundo, né? Porque eu era assim, queria fazer tudo ao mesmo tempo, eu não sabia puxar o freio de mão. Eu sempre acreditei, sim, por ser católica, em Deus, mas eu nunca soube de fato quem era Deus, de fato. Mas eu confesso que depois que veio o meu diagnóstico, e principalmente depois que eu consegui entender de fato que eu podia sim reverter muita coisa, eu percebi que eu precisava muito de Deus Pai Todo-Poderoso, que foi o Criador do céu e da terra e de todos nós. A partir desse momento eu comecei a entender e colocar nas mãos dele o que de fato eu precisava fazer para melhorar a minha condição. Então, sim, depois do diagnóstico, eu virei muito mais devota
a Deus. Eu posso dizer que eu acredito muito mais nele. Converso muito mais com ele. Rezo muito mais, oro muito mais, agradeço muito mais por eu estar como eu estou hoje, porque eu sei, como dizem os médicos, aliás, na verdade 7 médicos, que o meu diagnóstico é raro, porque eles não sabem por que eu estou da forma que eu estou, porque era para eu estar vegetando. Então eu acredito sim que eu estou da forma que eu estou porque Deus está do meu lado segurando na minha mão. Porque hoje eu acredito nele de fato sem duvidar. Eu acredito nele quando eu abro meus olhos e quando eu vou fechar os meus olhos. Quando eu tenho que fazer a minha rotina do dia a dia, eu acredito nele. Simplesmente porque da forma que eu estou fazendo a minha rotina, da forma que eu ainda faço as minhas coisas, é só Deus. Porque se não fosse Ele, eu jamais faria o que eu faço hoje. Então eu convido você para se inscrever já nesse canal, deixar o seu joinha e depois sim compartilhar esse vídeo. Porque eu tenho certeza que ele pode ajudar muitas outras pessoas, principalmente a estimular que muitas vezes o diagnóstico está aqui na nossa mão, ele apareceu exatamente para que a gente pudesse puxar o freio de mão e saber entender como funciona de fato muita coisa. Eu sei que muita coisa eu poderia consertar, poderia ser diferente, mas muitas coisas eu resolvi mudar de fato só depois do diagnóstico. Então eu convido vocês a participar desse canal, porque aqui eu vou te dar dicas de qualidade de vida, pois a nossa fé, o que a gente faz para acreditar em Deus, é muito mais do que qualidade de vida. Então hoje as minhas prioridades, elas mudaram porque eu comecei a colocar na minha vida o que é prioridade. Eu comecei a entender o que é de fato prioridade. Então eu comecei a perceber que muita coisa sim depende de mim, mas muita coisa, infelizmente, não depende de mim. Eu preciso apenas acreditar e confiar que tudo vai dar certo no tempo certo. Então, eu espero muito que você esteja bem, eu espero muito que você aproveite cada minuto da sua vida e lembre-se sempre de agradecer pelo fato de abrir os olhos de manhã, agradecer por você estar, por você ter tudo que você tem. E de noite, quando você for dormir, você precisa agradecer também por você ter passado por todos os obstáculos da sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você compartilhe para ajudar muitas outras pessoas também. E chama todo mundo para vir para cá, porque aqui, se você quiser, você já pode ir maratonando os vídeos, porque eu tenho certeza que vai falar muito com o seu coração, vai fazer você mudar muita coisa e principalmente mudar os seus hábitos. Então, eu te convido, vem pra cá. Forte beijo, até um próximo vídeo, até uma próxima dica. Tchau!